Nós aqui de novo nós aqui. Hippie Virtual 0, alguma coisa que eu não tenho a menor ideia do que é, mas que você que está nos acompanhando está lendo aí embaixo aí do aplicativo do Acho que é YouTube. 22, hein? 22? Suspeito. Muito bom. Então a Tive um revelamento aqui. a minha assistente aqui de hoje, Ju Serafim, começando por ela então, já tá falando, já chegando, começando, falando já. Você curte, compartilha e marca os amigos aí como sempre. Ju Serafim, a nossa única solteira hoje do Hippie Virtual. Mais ou menos. Está disponível! Não Mande tô não, e-mails não tô não. para Não tô não. cupido@evangelho5. Legal, Ju, que está aqui, muito bom. Segunda vez que participa. Segunda vez. Muito legal. Você está animada? Muito. Muito legal, que bacana. Muito animada. Tá legal. O batom era de quem? Porque uma emprestou para outra batom? Era dela. Ah, você filou um batom, ela Filé. mesmo, Bárbara! Uma salva de palmas para a Bárbara. Rapaz, esse nosso Hippie Virtual aqui tá muito legal, porque o pessoal vem pra cá e sai casado. Então, Quem quiser casar, @evangelho simples e tal. Esse cupido, no caso da Bárbara, já está indisponível no mercado. Tudo bem, Bárbara? Tudo ótimo. Tá animada? Muito. Foi bom ter participado do outro Hippie? Opa, foi uma benção, uma Você falou que as maravilha. pessoas estão te reconhecendo na rua? É, já? nossa, tô dando autógrafo e tudo. Que legal, muito bacana. E do lado ele, não menos importante, mas talvez a pessoa que mais participa de Hippie aqui, Renan Corbani. Tudo bem, Renan? Tudo bem. Que legal. Graças a Deus. Cara, hoje o assunto é bruto, vamos direto ao ponto e ao, nossa jornada pelo conhecimento. O Richard adora que eu fale isso, nossa jornada. Então a pergunta, antes de mais nada, começando você, Ju, que é uma menina introspectiva, psicóloga, já formada? Quase lá. Quase Quarto formada. ano já. Legal. Também do lado tem o bicho seu, né? Bichinho meu. É. Bichetezinha. Também psicóloga. Olha só, Ju, você já final. fez alguma coisa antes de conhecer Jesus? Alguma coisa certa, mas com a intenção errada? Profunda pergunta. Você pode passar a pergunta, inclusive, pro Renan. O Renan tá louco pra responder. Nossa, Renan, passo. Faça a vez. É uma pergunta bem Responde, complexa. repassa ou paga? Eu com certeza já fiz com a intenção errada. Coisa lícita, alguma coisa lícita com a intenção errada. Legal. Tocar na igreja, por exemplo. Você já tocou na igreja, Com que é uma coisa legal. Correta de Deus Legal. com a intenção errada. Legal. Bárbara, tu quer falar alguma coisa? Não, só tô de telespectadora. Tá certo, por enquanto. Então vamos lá, que hoje o assunto é bem legal, bem bacana. Então vamos lá, Atos 17, a partir do versículo 15. Você que nos acompanha pelo YouTube, tem aí na descrição do vídeo já o texto para te ajudar. Você que nos acompanha também pelo aplicativo, também, se você não baixou, baixa o aplicativo para a gente orar junto lá. Vai ser muito legal te ter lá. Vamos lá, Atos 17, capítulo 17, versículo 15 e 16. Renan diz o quê? Vamos lá. E os que acompanhavam a Paulo levaram-no até Atenas, e tendo recebido ordem para Silas e Timóteo, a fim de que estes fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Legal, então enquanto ele esperava, ele ficou revoltado com a cidade cheia de ídolos. Paulo sabia de fato qual era a missão dele, então enquanto esperava, ele aproveitava para cumprir a missão dele. Qual é a sua missão, Ju? De forma ampla. Uma forma bem ampla. Eu acho que entendendo ser filha de Deus, em qualquer lugar que eu esteja, é manifestar Ele, sabe? Muito legal, manifestar Jesus. Fantástico isso aí. Então existe uma missão nossa, nós todos como cristãos, e se você já crê em casa também é a sua missão, que é de levar o evangelho a outras pessoas. E Paulo, na hora de vaga, enquanto ele esperava, ele vai e o Espírito começa a compungi-lo. Essa palavra tá certa? Como? Oi? Como? Começa a queimar no coração dele, e aí ele começa a pregar. Pergunta que o material traz é boa reflexão, Bárbara. O que você faz? Como você investe as suas horas vagas, Bárbara? Porque, pelo que a gente entendeu de Paulo aqui, o objetivo, a hora vaga que ele tinha, ele ia pregar. Não é que ele não podia fazer nada, mas ele, enquanto ia, fazia isso. Como é que você investe suas horas vagas, além de falar, trocar WhatsApps com o Renan? Além disso, eu leio, estudo, mas preciso pregar agora a palavra. Agora eu senti um peso ali na consciência. Sentiu a necessidade. Senti um pá na cara. Legal, bacana.
Qual é a maior dificuldade em pregar, o Bárbara? Eu acho que pra mim é timidez, ou falar algo errado, falar algo que não seja conivente com o que está na palavra. Acho que isso que me deixa mais insegura. Medo de falar besteira. Isso. Sabe como é que resolve isso? É só não falar besteira. Simples assim. Simples assim, simples e direto. Só fala o que está na palavra de um jeito simples, vai dar certo. O texto que o Renan leu ainda fala que Paulo estava profundamente indignado. Então, dependendo da versão, fala isso, né? E esse é sentir o que Deus sente, né? Ao ver a situação caída, Paulo viu ali a situação da cidade caída, ele fica incomodadíssimo no interior dele, e isso gera necessariamente uma ação que foi de levar o evangelho. Porque as pessoas têm a tendência, não sei vocês, eu já vi muito acontecer, as pessoas se indignam com alguma coisa, mas não tomam nenhuma atitude coerente para solucionar aquilo. Já viu acontecer isso, Ju? Oh, bastante. Bárbara também pode Opa, falar. já. Um exemplo simples, nem em questão assim de respeito ao próximo mesmo. Por exemplo, você está dentro de um ônibus e você vê entrar um senhor de idade que nem consegue andar direito, e você vê um monte de pessoas bem mais novas e não ofereceu assento. Mas vão falar É uma mal coisa que indigna. dos governantes, vão falar mal, né? E a gente muitas vezes não toma uma atitude ali, né? Legal. Fica calado. Legal, muito legal. Versículo 17, o Bárbara, agora com óculos, já conseguindo ler. Né? Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Legal, então Paulo, o segundo que você leu, ele era alguém que, buscando oportunidade, ele leva o evangelho a todos. Eu não falei da minha careca hoje, pessoal. Lembrei disso agora, pessoal. Nossa, Passou um vento, né? uma brisa assim, diferente. Voltando, Paulo aplica então essa missão dele, vive a missão dele em qualquer lugar, inclusive em meios religiosos. Ele vai num contexto como você leu, e aí em lugares religiosos ou públicos ele prega o evangelho. E aí uma reflexão profunda, você que está assistindo a gente, talvez até já você assista a gente, porque talvez já esteja entendendo isso, que é levar o evangelho, ser a igreja, muito além dos muros da igreja. Me fala alguma coisa sobre isso, Ju. O ser igreja tem a ver com o que habita em nós. Nós somos, né, a casa, nós somos a igreja. Então, o viver para Cristo, eu acho que... Acho não, né? A minha opinião total, assim, que é você ser a semelhança dele aonde você estiver. E lá é sua missão. No caso, no contexto, na cultura, na época, a missão de Paulo era essa. Hoje a nossa missão, a gente tem que ter essa consciência de que aonde a gente estiver, mas faculdade, trabalho, família, a gente tem que estar com ele. A gente não está com ele no momento da igreja, no momento do culto, a gente está com ele 24 horas por dia. Aquela reunião coletiva, ela é só uma reunião de pessoas que são igreja em qualquer lugar. Você ser a cura também para as pessoas, não só a cura de uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que não anda, mas a cura espiritual para uma pessoa. Você está com um problema, você vem falar comigo, você... através de Jesus na minha vida, você consegue encontrar a solução ou a paz para o seu problema. Muito legal. E isso é ser igreja. A igreja é isso, é receber pessoas doentes, a igreja é um hospital, receber pessoas doentes para serem curadas e tratadas. Quem não vem para a igreja, a reunião dos santos, não é porque não é doente, é porque não se percebe doente, né? Isso também. E aonde Paulo passava, ele falava sobre a mensagem. Ele não convidava, vai na minha igreja. É isso aí. Uma boa questão que você está levantando, as pessoas acham que evangelizar é convidar para ir na igreja. Evangelizar é falar o evangelho, que transforma, etc. Pode ser que às vezes faça sentido você convidar para ir no lugar que você frequenta. Mas muitas vezes não. Muitas vezes evangelizar é só falar, Jesus morreu por você. A cruz de Jesus ela é suficiente para você. Inclusive nós somos isso. O Evangelho Simples não é uma igreja. Você que está nos assistindo, Evangelho Simples não é uma igreja. As pessoas confundem bastante isso. É muito legal. Um projeto que quer contribuir com o seu amadurecimento. Aliás, cara, quer congregar com a gente, venha fazer hip com a gente. Então isso aqui que a gente está fazendo aqui, hoje vocês fizeram um de manhã
com o pessoal lá da Bélgica, não é isso? Beijo, Hip Bélgica, né? Beijo. A Ju que adora fazer amizade. Adoro Ju fazer já amizades. tá Gente, funcionando adorei no vocês que estão Face. assistindo, adorei vocês. Viu? Espero um convite para tomar um café aí na Bélgica. Isso é verdade mesmo. Lá na Bélgica, a Cris, as Alines e a Eugênia, o pessoal todo lá. Mas olha só, o nosso projeto é esse, é fazer com que você viva essa experiência aqui na sua casa e a gente quer te apoiar nisso. Então, se você quiser ter um RIP na sua casa e congregar, de fato, que a Bíblia manda, comunhão, manda um e-mail que a gente está aqui para te ajudar. Enquanto isso, versículo 18, Ju Serafim, com a sua voz rouca e adocicada, versículo 18 diz o quê? Ora, alguns filósofos epicureus e estoicos disputavam com ele. Uns diziam, que quer dizer este paroleiro? E outros, parece ser pregador de deuses estranhos, pois anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Muito legal. Então, esse paroleiro, para quem não sabe, é o tagarela. A NVI já traz essa versão, né? O tagarela. O que esse cara está dizendo aí, cara? Porque Paulo pregava o texto finalzinho do que a Ju leu, pregava as boas novas, as boas notícias a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, presta atenção. Evangelho é falar da ressurreição. A base da nossa salvação é a ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. 1 Coríntios diz isso. Aliás, se quiser, dá um pause aí no vídeo e abre 1 Coríntios 15, especificamente 14, vai falar uma coisa mais específica sobre isso, para você ler que se Jesus não ressuscitou, a gente está brincando de fazer qualquer coisa. Vamos comer e beber, porque amanhã a gente vai morrer e está tudo certo. Então nós temos um Deus vivo. Amém. Amém. Só o Renan? Não? Amém. Vocês não fazem parte da aula pentecostal do Rio? Oh, aleluia. Então nós temos um Deus vivo e não lembranças mortas em imagens e esculturas, como a gente costuma dizer aqui. Legal? Versículo 19, o Renan diz o quê? Tomando, levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa que nos fala? Legal. Então o Areópago, ele era um lugar de reunião do conselho grego. Então os gregos, eles se reuniam no Areópago e eles discutiam diversos assuntos, filosofia, religião, política. Esse é o Areópago, no qual ele foi levado agora para a galera saber e sabatiná-lo, né? Sobre entender o que ele estava falando. Eram pessoas curiosas, isso é legal, eram pessoas que queriam saber mais a respeito de tudo aquilo, eram abertos a qualquer tipo de nova doutrina, isso dá para perceber também, e eles chamam Paulo para ouvirem o que Paulo tinha para dizer. Aí o versículo 20 diz o que, Bárbara? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Legal. Então o verdadeiro evangelho não é o evangélico. Aliás, muitos evangélicos estão falando coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Então o verdadeiro evangelho, que é as boas notícias de Deus, ele é contra o ecumenismo. O que é ecumenismo, Ju Serafim? É crer em todos os caminhos, todos os deuses levam a um Deus só e Sim, eu todas as religiões são certas, tudo está certo, tudo é verdade. Essa frase, muita gente diz, é bom, como é que é? Tá fazendo bem. Se está fazendo bem, é legal, continue assim. O evangelho não diz isso. Aliás, o evangelho, ele é contrário a qualquer ideia de que você pode, nas suas forças, conquistar a sua salvação, que é o princípio das religiões. Então, quando a gente fala de evangelho, não é troque de religião, a gente fala abandone a religião, a gente está abandonando, porque é um processo que também está em nós ainda, mas abandone a religião e viva um relacionamento com o Senhor. Outra coisa também que dizem, o que importa é ser bom, é fazer coisas boas, tudo isso é contra o evangelho também, porque o evangelho diz que a gente é mau, para começar, e que a gente tem que fazer coisas boas, mas sem Jesus a gente não vai fazer coisas boas. A nossa natureza, a sua natureza é má, não tem como você fazer coisas boas sem Jesus. Não faz sentido. Muito legal. E o evangelho tem a ver com ele. O evangelho não tem a ver com a gente. Sim. Tem a ver não de nós buscarmos e tentarmos encontrar a Deus, mas de um Deus que busca e encontra a gente. Igual a Torre de Babel. É o homem construindo para alcançar a Deus. E foi onde ele destruiu, né? E ele encontrou o homem. Muito legal. Você falou legal. A religião mostra o homem indo até Deus. E o evangelho real, o evangelho simples, mostra
Deus vindo até o homem Deus de forma Muito legal. amorosa. Então, versículo 21, Ju, você. Ora, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de contar ou de ouvir a última novidade. Pô, terminou? Então Paulo, Não, estando... já está no 22. Então, a mensagem que Paulo pregou impactou todos os habitantes locais ali. Todo mundo ali ouvia. Com certeza, no mercadão municipal, estavam se falando sobre isso, porque foi a mensagem que Paulo falou, foi Uma impactante. repercussão muito grande ali do que ele estava falando. Sem dúvida. Nos grupos do WhatsApp, a galera parou de mandar nudes e começou a mandar. Começou a mandar. Olha que legal. E esse Paulo aí, cara, o que estão dizendo aí, né? Versículo 22, Renan. Então Paulo, estando de pé no meio do aerópago, disse: Varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Bom, primeiro é legal a gente reparar na autoridade de Paulo. Paulo vem, chega no meio de todo mundo, fica em pé e manda ver em voz alta lá. Eu estava querendo uma inspiração, Bárbara, para começar a pregar. Pronto. Paulo é uma boa referência. Ele se levanta no meio de pessoas estranhas e começa a falar do evangelho. Paulo, ele ganhou a empatia do povo quando ele disse: cara, vocês são muito religiosos. É claro que para Paulo esse conceito não era bom, mas para ele soava bem isso. Então Paulo fala assim: ó, eu estou vendo que vocês são muito religiosos. Ele faz isso de estratégico para ganhar o cara ali, né? Mesma coisa de chegar e falar no meio da torcida do Corinthians, fala assim: pessoal, eu estou vendo que vocês são fiéis, né? Vocês do Gavião da Fiel, e foi ruim essa, né? mas passa. Ganhou os caras naquele discurso. Ele fez um elogio ali para eles, né? É uma estratégia. Ô Bárbara, vai sacando Paulo, porque eu acho que esse trecho que a gente está estudando hoje é uma das maiores dicas evangelísticas. Eu vou treinar, eu vou estudando para treinar. Vale só fazer esse parênteses, que na visão humana, ser religioso é algo bacana, ok? Tanto é que às vezes vão nos elogiar, amigos que ainda não creem: Lucas, você que é um cara religioso, e eu nem desconstruo isso para ele, porque a princípio ele está me fazendo elogio. Eu não preciso falar assim: não sou religioso nada, cara, sou cristão. Não, para ele por enquanto isso é bacana para ele. Então, para a visão... através disso ele entende, então, né? Ele vem entender quem você realmente é. Isso. Então, ser religioso para o mundo geralmente é uma coisa bacana, mas para Deus o conceito não é esse. Os rituais, o senso moral, as roupas, né, os tipos de roupa, não tem nada a ver com o coração, não tem nada a ver com o coração do homem. Isso não se aplica a isso. Te relacionam com uma bondade humana. Exatamente. Quanto mais você é religioso, então você é muito bom, uma pessoa muito boa, que faz muitas obras, ou seja, o olhar é para você é exaltado, né? Uma pessoa religiosa. E para o cristão bíblico, a luz é para ele é bom, né? Legal. Versículo 23, Bárbara. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Cara, eu sou apaixonado por isso. Vindo para cá, eu vi um altar. Estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu vou apresentar. Dica evangelística, irmão. Pega um gancho no que eles vivem. Você não precisa destruir tudo que eles têm como modelo de relação com o divino. Você tem que reconstruir. Vamos entender melhor isso, que é legal. Bom, historicamente falando antes, os gregos eles tinham milhares de deuses. Então, como eles tinham medo de ter esquecido algum deus e esse deus ficar bravo com eles faziam um altar ao Deus desconhecido. Porque se esse Deus aparecesse e cobrasse deles, eles falassem: tem um altar aqui. Tem um altar, a gente não sabia, a gente não te conhecia, então já fez, já antecipado aqui, ok? Então essa é a estratégia deles. Paulo, ele não desconstrói o Deus deles, mas Paulo diz que eles estavam adorando esse Deus de forma errada. Olha que estratégia fantástica de Paulo, cara. É mais ou menos assim, cara, você vai conversar com os amigos Testemunho de Jeová. Eu vou conversar com eles, eu chamo o Deus de Jeová. Qual é o problema? Eu vou pregar para um índio que adora o Deus Tupã. O sol, né? O Deus Sol fica mais complicado um pouquinho. mas que seja, se eles têm a ideia de um único Deus, eu posso usar isso como link. Você está adorando o Deus Tupã errado.
Tupã, na verdade, se fez homem, veio na Terra, na figura do seu filho, e morreu por você. Não preciso dar outro nome. Isso é muito legal, cara. É muito legal. Você entrar na realidade do índio, né, que a gente tá falando, você entra na realidade do cara e fala pra ele, ó, esse Deus que você tá adorando aí, não tá errado não, você tá adorando de forma errada. Continua adorando ele, mas de forma... Agora deixa eu te falar a forma certa. Ele veio, como você falou, ele desceu a terra e tal, mas usar o nome que ele usa. Sim, porque senão fica... A característica que ele usa. Uma bobagem. Aliás, Deus, o nome Deus, não é o nome de Deus. Certo, Ju? Certo? Deus... O nome que a Bíblia apresenta, Ele né? não tem um nome, né? Deus, Até quando ele se isso apresenta... já é uma coisa grega mesmo. O Zeus, o deus grego Zeus. Então, para não perder moral com a galera, começa a chamar o Zeus, vai virando e vira Deus. A etimologia da palavra é essa. Então, o nome, inclusive, de Deus seria YHWH. Como é que você lê isso, Renan? Não, você já está poetizando demais. Não tem como ler. Alguém vai dizer... que é o som da respiração. Alguém vai dizer de isso. Fôlego, né? Isso, é bonito. Mas isso. não é, de fato. Não sei nem se não é, mas não dá para ler. YHWH não dá para ler. Aí alguém adicionou vogais ali e virou Jeová. Mas Deus não está preocupado com isso, cara, porque Deus me conhece. Ele me conhece pelo nome e eu conheço ele e chamo ele de papai. E foi vindo depois vários, né? Jeová, Jeová, Shalom, vendo outras... e aí outras manifestações de Deus, aí eles não chamavam de Deus. Enfim, o assunto é mais longo. Mas enfim, para dizer o seguinte, vou pagar para índio, porque Tupã amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no Muito legal isso. Isso é entender. Então, para adorar Deus de verdade, é preciso conhecê-lo. Não existe adoração sem esse entendimento de quem é Deus. E esse é o caminho que a gente pode usar na hora de evangelizar as pessoas. E buscar também essa sabedoria que Paulo tinha, né? Porque ele era muito, assim, eu acho uma das coisas mais bonitas, assim, que eu acho que uma virtude, né, que o Espírito Santo deu a Paulo, é ele ter essas palavras certas na hora certa. Ele era muito sábio. E ele encontrava o vazio em cada ser humano, em cada homem, e daquele vazio ele dava um nome. Esse vazio que você tem aí, esse altar que você não tem, que é desconhecido, existe um nome. Existe esse alguém que preencha isso. E todo homem tem, né? Deus colocou a eternidade no coração do humano. Então todas as pessoas da Terra, toda a humanidade buscam preencher esse vazio. Então Paulo tinha essa sabedoria de encontrar esse vazio e, nesse caso, identificar esse vazio que vocês têm. Mas o seu Criador. Isso não era uma coisa nata de Paulo, era a ação do Espírito Santo de Deus nele. Então é legal que a gente tem que buscar ter mais do Espírito Santo e a gente vai agir assim. Versículo 24 e 25, Ju. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo, a quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Muito bom. Então, Paulo, ele reivindica a Deus o lugar acima de todos os outros. Ele coloca que esse Deus desconhecido que eu estou falando para você é o cara que criou todos esses deuses que vocês estão adorando, entre aspas, entendeu? Eu estou falando do power, eu estou falando do top, eu estou falando esse cara que eu estou falando, entendeu? Isso é muito legal, assim, como o Maju falou, é uma sabedoria impressionante, assim. E aí ele diz, esse Deus que criou todas as coisas é o Deus que te faz respirar, que te dá o fôlego, ok? Olha que loucura como é que isso estava soando isso para os gregos, cara, para esses caras aí. Existe um Deus que criou tudo, inclusive vocês, e esses que você acha que são deuses, na verdade não são, mas também Deus teria criado esses caras. Esse Deus que eu estou falando, que vocês chamam de desconhecido, que eu conheço, é o Deus que te mantém vivo. E é o Deus que não precisa de nada, que ele não é servido por mãos humanas. Ele não precisa de um lugar, um templo, não precisa que você faça nada por ele, porque ele é power. Ele é o... como é que chama? Ele se basta. Ele se basta, cara. Ele é o cara. Ele é o top. Top, A internet agora é top, né? Tudo é top. Eu não tô sabendo, não? Que legal, adorei. Quer ver uma gíria que eu aprendi essa semana? É o crush.
Não acredito. Nossa. Essa aí já Lucas. tá um pouquinho antiga já. Nem Já vou falar tinha quem passado. sabe que é crush aqui bem é o Renan. Ah, o Renan, quem é Crush. sua crush, Renan? Ah, isso deu mal, hein? Foca. Legal. E aí, e legal essa construção de Paulo, que ele está desconstruindo. Ele está construindo, desconstruindo a religião dele, dizendo que Deus, esse Power Deus, você não tem nada que você possa fazer para ele, porque ele é o Todo-Poderoso. Não existe barganha com Deus, não tem troca com Deus. Não existe nada que você possa fazer para ser mais aceito. Ele não precisa de você, né? Esse Deus, como a gente falou, ele dá a vida, ele fôlego, ele as demais coisas, tudo. Ele é que banca a sua existência, esse Deus, esse cara que eu estou apresentando para você. E ele banca a existência não somente dos crentes, mas dos descrentes também. No caso, é a graça sobre graça. É a graça que Deus derramou sobre a criação, Sobre a criação. e banca a existência de todos eles. Se Deus simplesmente tirar isso de você, você não consegue respirar. Imagina se agora, Ju, Deus tira a capacidade de respirar a sua. Já era. Era uma vez a Ju. Era uma vez a Ju. É a graça que é a graça de Jesus, que é a salvadora, e a graça que é ele permitir que o sol nasça para você que não crê. É a graça de você poder estar aqui no mundo e respirar esse ar, de poder viver a natureza, de poder enxergar aquilo que ele criou. E qual é o absurdo elevado ao nível mais absurdo? É esse Deus, que é tudo isso que a gente está falando, que banca a existência do universo e mantém todas as coisas no seu lugar. Esse Deus não está barganhando com você, não está mendigando a sua amizade, ele não quer o seu tempo, o seu dinheiro, ele simplesmente quer te fazer participante do reino dele. Oh, coisa linda. Isso é muito da hora. Ao mesmo tempo que é uma mensagem confrontante, e diz essa palavra? Confrontante. Confrontadora. É uma mensagem carinhosa. Porque ele fala assim, esse Deus que vocês estão adorando, ele não quer ser servido por vocês. Ele quer te servir. Ele não quer que você seja o servo dele, ele quer ser seu amigo. Então, ao mesmo tempo que é confrontante, é carinhosa, né? Aproxima, né? Muito legal. 26, Renan. E de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes o tempo, já dentre ordenados os limites da sua habitação. Muito legal. Então, Paulo ele confirma o relato da criação de Gênesis 1. Você acabou de confirmar, Paulo diz isso. Ele vai dizer para os gregos que a referência bíblica é correta, ele está batendo em cima disso. Essa expressão, Deus determinou os tempos, é interessante porque só alguém que está fora do tempo é que pode determinar o tempo. Porque o nosso Deus ele é eterno, entende? O conceito de eternidade, que a gente já falou, não é um tempo que não se acaba, é a total ausência de tempo. Eternidade é estar fora do contexto do tempo. E esse Deus determinou tempos. E a gente está hoje sujeito aos tempos, mas vai ter um dia que a gente vai ser liberto dessa escravidão do tempo. E aí, como o teólogo contemporâneo Richard Rivers, em seus escritos a respeito da vocação, ele diz que estar na eternidade é não ter futuro nem passado. Essa discussão de não ter passado e nem futuro é estar na eternidade, que é o projeto que Deus tem pra gente. A gente viver para sempre no Kairos, que é o tempo de Deus, que é o fora do tempo que você falou. A gente hoje está preso no Cronos, que é o tempo nosso aqui que a gente vive, o relógio, mas vai ter um dia que a gente vai viver no Kairos, que é o que o Lucas falou, fora do tempo, na eternidade. Que não existe passado, presente, que futuro. não existe passado, presente. Ou futuro. só presente. Isso, verdade. Vai ser só presente o tempo todo. Que é uma dádiva, e não é à toa que se chama presente, porque é uma dádiva. Tá poeta, tá ainda poeta. segundo o texto que o Renan leu, acho que foi o Renan que leu, Deus é quem estabelece os limites da habitação do homem, e não o homem que estabelece os limites da habitação de Deus nos templos. Esse lugar que eu estou é o templo. Teve um idiota aí, pode falar idiota aqui? Pode, né? Idiota pode. Tem um idiota aí que fez um lugar, pode falar que lugar que é? Que é um lugar que ele falou que é um templo, ele construiu lá no Brás, um templo, e ele diz que é o templo que foi o lugar onde, aquele lugar que ele construiu no Brás, é o lugar que Deus escolheu para morar. Acho que eu conheço esse cara. Já ouviu falar dele? Acho que eu conheço. E aí uma reflexão de um amigo, ele falou uma coisa, a gente até falou sobre no RIP aqui, Deus que criou Paris, pode morar em Paris.
pode morar em qualquer outro lugar, vai escolher o Brás. Brás para morar? Você tá de brincadeira Ah, não comigo? dá. Desculpa, querido, Nada mas... contra o Brás, eu adoro o Brás. Comprar roupinha dos Brás também adoro. Dos braços. Os braços. Até gente. Quem for fono aí, por favor, me ajuda. É muito louco isso, cara, porque o próprio Salomão, quando construiu o templo que Deus mandou construir, olha que interessante isso. Deus mandou Salomão construir um lugar para se revelar ao homem, então tinha um projeto, tinha uma ideia, por motivo pelo qual Deus mandou construir um templo. Quando Salomão terminou de construir, Salomão fala assim: vocês estão de brincadeira comigo, que vocês acham que Deus vai morar num lugar. O céu, e nem o céu dos céus pode conter Deus, quanto mais uma casinha que eu fiz, por favor, gente. Então quer dizer, Salomão, que construiu o verdadeiro templo de Salomão, diz que é um absurdo imaginar que Deus mora num lugar. Aí vem alguém e fala que Deus mora lá. É um absurdo. O seu conceito... Qual Deus que mora lá? Boa pergunta, boa pergunta. O seu Deus pode ser, mas o Deus que criou os céus e a terra é que nem o céu nem a terra pode contê-lo, com certeza não mora ali. Deus não está lá, é lá que está nele, né? Exatamente. Uma discussão muito profunda. Legal, então desconstrua, irmão que nos assiste, essa ideia de que você vai à casa de Deus. Por favor. Que você não pode entrar de boné na casa de Deus. Eu tô com meu boné aqui que eu trouxe. Põe o boné. Estamos aqui na casa de Deus. Estamos aqui na casa de Deus. Colocando o boné do Roger Federer. Pronto. Quem me vê com esse boné acha que eu sou um tenista, né? Roger Federer nunca bati um taco. Nunca joguei um taco. 27, Bárbara. Deus fez isso para que os homens que o buscassem. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Muito legal. O objetivo de Deus em estabelecer os limites ao homem é para que o homem perceba sua própria incapacidade e buscar a solução fora de si. Quando ele estabelece, daqui você não consegue passar, o seu limite é aqui, o homem começa a perceber que ele é um ser dependente, não um ser independente. O homem tentando chegar a Deus é um bombeiro com uma escada Magiros tentando chegar na lua. Exatamente. É impossível. E é uma forma de representação também, de ensinar os homens também. Sem dúvida. Né? Assim como no Antigo Testamento matava-se cordeiros, foi uma representação de que no futuro iria vir Jesus e morrer por nós. Então eram vários processos de ensino e de representação. Sombra das coisas futuras. Sombra das coisas futuras. Eu gosto dessa expressão também, tateando, que o texto falou agora, que quem faz isso é cego, né? Cego que tem vai tateando no escuro, etc. E o homem está em cegueira espiritual, 2 Coríntios 4 fala isso, uma cegueira espiritual que só a luz do Evangelho resolve. Eu não tinha onde ir como cego a caminhar, mas a tua luz brilhou para mim. Tua luz brilhou para mim, exatamente isso, como diz o profeta. O profeta Contemporâneo. Então Deus está próximo, o homem natural é que não enxerga. Nós não enxergávamos antes do Evangelho chegar na nossa vida, mas Deus sempre esteve próximo. Versículo 28, Ju. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Legal. Então toda a criação está nele, ele tem o domínio completo sobre a criação. Isso é apaixonante, não, Deus assim. Se não estivéssemos nele, a gente teria sido destruído quando pecamos em Adão. Quando a raça humana pecou em Adão, o universo teria sido destruído se essa afirmação não fosse verdade, que nele nos vivemos, nos movemos e existimos. Então, aliás, tem uma reflexão sobre o céu também. Não é Jesus que está no céu, é o céu que está em Jesus, né? Tudo está nele, né? Ele é que tem o domínio sobre todas essas coisas. E o texto ainda fala, também somos descendência dele, que é uma citação tirada do poema Fenomenais, do poeta Arato, do século 3 a.C. Vocês leem muito Arato, quando eu sei disso? Então direto. Porque somos descendência dele. Paulo é fraquinho, né? Eu te falar assim, eu não vou falar que Paulo está nos assistindo, beijo Paulo, porque não está. Paulo já morreu. Mas, cara, Paulo é bruto demais, cara. Paulo, nesse contexto, ele vai usar ainda um background que eles conheciam. Então ele vai citar um poeta deles, um contexto deles. Cara,
Paulo é um cara que lia muito, né, cara? Para quem acha que tem que ser, depois que crê, tem que virar analfabeto de novo, por favor, cara, continue estudando, continue, porque isso vai ser usado para a glória de Deus. Está sendo usado nesse contexto aqui. Então, Paulo sempre tenta trazer o contexto do ouvinte. E aí, nesse caso, os gregos eles eram extremamente ligados à cultura e sabedoria. Paulo vai citar uma poesia deles. Eu acho fantástico, Paulo, impressionante. Evidente que não é ele, é a ação do Espírito Santo nele. Versículo 29, Bárbara. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Não quero falar nada. Cara, baseado em tudo isso que a gente falou, e olha o que a gente falou até agora, coisas profundas. Paulo está dizendo isso. Baseado em tudo isso, não faz sentido a gente adorar um Deus feito pelas mãos dos homens. É ridículo. É revoltante para mim também. Isaías fala isso. Se quiser ler lá Isaías 44, 16 e 17, que é a colinha que tem aqui, vai falar disso. Mas é um absurdo. Se Deus é tudo isso que a gente está falando que é. A diversidade que ele é. Assim que eu adoro, assim, eu vou fazer um link com Romanos 1 que eu amo, que fala que ele está em todas as coisas que ele criou, né? Se você olha para o pôr do sol, para o nascer do sol, para os animais, ele está ali. E ele se revela, ele se mostra ali para que todos os homens se tornem indesculpáveis. Ou seja, se você quer adorá-lo e vê-lo, olha para o seu irmão. Ele tem o toque de Deus. Olha para a natureza, você vai vê-lo. Agora, não adore coisas que são criadas por mão de homens, porque você não vai conseguir enxergar ele. Né? Salmos 19:1 fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. O céu, tudo isso que você vê, a criação toda, ela declara que existe um Deus soberano sobre todas essas coisas. Muito legal, muito bom. Versículo 30, Ju. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Então a salvação é para todos, não apenas para alguns especiais. Ordena a todos em todo lugar que se arrependam. A reconciliação com Deus depende do arrependimento. As pessoas têm que se arrepender. Não vamos nem entrar na questão se elas creem antes de se arrepender, mas elas têm que se arrepender. Sem arrependimento não tem reconciliação com Deus. Quando existe arrependimento, Deus não leva em conta, então, o tempo do passado, o tempo da ignorância, como a gente acabou de ler. Se você se arrepende, então manda agora todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. E aí, versículo 31, fala o quê, Bárbara? Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, porque estabeleceu um dia que com justiça vai julgar o mundo através do homem que predestinou, que destinou. Então o eleito, o predestinado é o Senhor Jesus. Ele é eleito, se estamos nele, nós estamos eleitos também. O que foi, Ju? Isso tem que ficar claro. Yeshua. Isso tem que ficar claro. O eleito não somos nós. Você que está nos assistindo, eleito não somos nós. Eleito é o Cristo, eleito é Jesus. Ele foi eleito, ele foi escolhido. Se nós estamos nele, nós somos eleitos também. Fora dele não tem eleição. Gálatas 3,16 fala que a promessa foi feita a Abraão e a seu descendente. E o texto mesmo se explica dizendo que é Cristo. Então, o seu descendente. Não como falando de muitos. Mais uma vez, então, ele fala que a ressurreição ela é a base da nossa fé. Que Deus, em Jesus, vai julgar o mundo com justiça, o que a gente acabou de ler. Se não fosse a obra redentora de Jesus, Renan, quem subsistiria, Renan? Ninguém. Pesado. Ninguém. Discussão pesada. 32, Renan. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos ainda outra vez. Pronto, então uns zombavam e outros queriam ouvir novamente. Mostra já um coração desejoso de continuar ouvindo a respeito do Evangelho. E aí o 33 para encerrar, Bárbara. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Continua? 30, sim. 34 não? Sim. Tenho 34. Continue. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Então houve uma conversão, mas mesmo se não houvesse, a pregação não teria sido inútil, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Isaías fala isso também.
Então muitos creram, alguns não creram, etc, etc, etc. Só Beleza? fazer um comentário que eu Por achei bem favor. legal, que eu vi aqui. Esse aerópago aqui na outra versão é um lugar onde era um concílio de pessoas que eram muito influentes na cidade, né? Então, Deus colocou Paulo no lugar onde de pessoas que tinham muita influência sobre uma cidade. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, mas uma pessoa só, de 30 se converteu, 3 pessoas, mas eram pessoas de muita influência naquela cidade. Então, assim, eram lugares de líderes. Então, às vezes a gente não coloca tanto crédito, assim, mas eu queria tanto evangelizar e milhares se converterem assim no momento, mas às vezes a gente prega a vida toda, né? E uma pessoa se converte, mas essa pessoa pode influenciar muitas pessoas. Então isso aí é Deus que sabe, entendeu? E eram lugares de influência, assim como a mulher também do poço. Como é que é, gente? Só me lembra o nome daquela mulher. Como? Assim como a mulher samaritana, que depois que ela teve um encontro ali, né, ela foi para uma cidade e pregou para uma cidade inteira e muitos se converteram. Então, muitas vezes o propósito de Deus é colocar, assim como ele colocou Paulo em lugares de muita influência, de pessoas com influência. Legal. Os professores de psicologia só vocês têm acesso, eu não tenho. A não ser que eu faça psicologia. Que está fora do meu projeto. Muito legal, gente. Foi um prazer e uma honra compartilhar isso. O texto foi muito legal hoje, sou apaixonado por esse texto. Aí a pessoa gostou, não gostou. Bárbara, você já sabe. O que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que mandar e-mail. E tem que andar pra onde, né? Evangelhosimples, peraí, pronto, fale conosco, evangelhosimples.com.br. É isso? Quase. Baguncei tudo, que eu ainda não aprendi. Tudo. Vai ter que voltar aqui de novo só pra falar Vamos endereço. soletrar, produção. Vamos Como lá. é que é, Renan? Se você tem dúvida, se você quer nos xingar, se você quer nos elogiar, fale com @evangelhosimples.com.br. Legal, gente. Valeu, muito Valeu, bom. um abraço. Tchau. Tchau, gente!